Tem alguma coisa que acontece dentro da gente quando a confiança é quebrada. Não é só uma decepção passageira. É como se uma porta que antes ficava aberta passasse a ter tranca. E a gente mesma não sabe mais onde está a chave. Você talvez conheça esse lugar. Talvez você esteja nele agora. Pediu por algo que nunca veio. Esperou por uma resposta que não chegou. Acreditou numa promessa que pareceu não se cumprir. E hoje, quando alguém fala em confiar em Deus, uma parte de você escuta, mas outra parte hesita. Como se dissesse por dentro: eu já tentei isso antes. Eu preciso te dizer que esse lugar onde você está não é falta de fé. É ferida. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A fé ferida ainda é fé. A confiança que hesita ainda é confiança tentando se levantar. E o Deus das Escrituras não é um Deus que abandona quem está no processo de aprender a confiar de novo. Ele é exatamente o contrário disso. Ele é o Deus que vai ao encontro da ferida, que aguenta a raiva, que recebe a dúvida sem reprovar e que tem paciência infinita com o coração que foi machucado. Hoje vamos falar sobre isso. Sobre reconstruir a confiança em Deus depois que ela foi ferida. Não de forma ingênua. Não fingindo que a dor não existiu. Não com aquele sorriso que a gente aprende a colocar dentro da igreja quando por dentro está tudo partido. Mas de forma real, honesta e possível. Porque é possível. Mesmo que você esteja longe de acreditar nisso agora, é possível. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Essa frase pode soar simples demais para quem está com o coração partido. Pode até soar ingênua. Ou cruel, dependendo do que você passou. Mas quando a gente para entender o que ela realmente está dizendo, percebe que ela não exclui a dor. Ela inclui. De todo o teu coração significa com tudo que você é, inclusive com a parte que ainda duvida, com a parte que ainda está com medo, com a parte que ainda está com raiva. Deus não pede um coração inteiro no sentido de perfeito. Ele pede um coração inteiro no sentido de honesto. Mas antes de chegar lá, eu preciso reconhecer com você onde tudo isso começou. Toda desconfiança tem uma origem. Raramente a gente acorda um dia e decide não confiar mais. Normalmente acontece alguma coisa. Uma oração que parece não ter sido ouvida. Uma situação que deu tudo errado mesmo pedindo ajuda a Deus. Uma promessa bíblica que parece não ter funcionado no seu caso específico. Ou, e isso acontece mais do que a gente admite, uma decepção com pessoas da igreja, com lideranças, com alguém que representava Deus e falhou de forma grave. E a gente transfere para Deus a conta de quem falhou. Isso é humano. Isso é compreensível. E Deus entende de onde isso vem. Se você consegue identificar aquele momento em que sua fé começou a doer, você está no começo da cura. Porque nomear é o primeiro ato de cuidado. A dor que não tem nome fica circulando dentro da gente sem ter como ser tratada. Quando a gente consegue dizer, foi aqui, foi isso, foi quando aquilo aconteceu. Aí começa a possibilidade de movimento. Eu quero falar sobre Tomé por um instante. Tomé era um dos 12 discípulos, estava com Jesus, andou com ele, viu os milagres de perto. E mesmo assim, quando Jesus ressuscitou e apareceu para os outros, Tomé não estava lá. Quando os outros disseram que tinham visto o Senhor, Tomé disse uma coisa que eu acho honesta demais: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não meter o meu dedo no lugar dos pregos, e não meter a minha mão no seu lado, não crerei. Isso poderia ser chamado de falta de fé. Mas o que Jesus fez? Voltou. Uma semana depois, apareceu de novo. Foi diretamente até Tomé. Estendeu as mãos e disse: toca aqui. Vê. Não o reprovou. Não disse que ele não merecia porque tinha duvidado. Não o pôs de lado como caso perdido. Foi ao encontro da dúvida com a mesma graça com que vai ao encontro da fé mais inabalável. Jesus vai ao encontro da sua dúvida também. Exatamente onde você está. O que você está sentindo agora? Essa hesitação, esse quero confiar mas tenho medo de me machucar de novo. Isso não te coloca fora do alcance de Deus. Coloca você em companhia de Tomé. Em companhia de Jó, que expressou raiva direta a Deus e ao final foi chamado de justo. Em companhia de Davi, que escreveu salmos cheios de perguntas, de queixas, de por que me abandonaste, e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. A Bíblia inteira é cheia de pessoas que confiaram com feridas. E o que elas têm em comum não é que nunca duvidaram. É que continuaram na conversa com Deus mesmo quando a conversa doía. Existe algo que precisa ser dito com clareza aqui. Deus não pede que você confie de forma ingênua. Ele não pede que você ignore a dor, que finjas que a espera não foi longa, que dissolvas a decepção com uma frase bonita ouvida num culto. A confiança que ele pede é adulta. É a confiança de quem já viu a vida de perto, já foi defraudada, já chorou sozinha na madrugada sem saber se alguém ouvia, e mesmo assim escolhe dar um passo.
por menor que seja, em direção a Ele. Confiança madura carrega cicatriz. Ela não é a confiança da menina que ainda não foi testada. É a confiança da mulher que foi testada, que caiu, que levou o tempo no chão, e que escolheu se levantar mesmo sem entender tudo. E a reconstrução dessa confiança começa com algo muito pequeno. Não é um salto de fé. Não é uma decisão grandiosa num culto com música alta. É um passo. Um único passo pequeníssimo na direção de Deus. Às vezes esse passo é simplesmente ser honesta com Ele sobre onde você está. Porque uma das maiores armadilhas espirituais é achar que a oração precisa soar certa para ser recebida. Que você precisa ter as palavras certas, a fé suficiente, a disposição emocional adequada. Como se Deus fosse um sistema que rejeita as entradas com formatação errada. Mas Deus não precisa do protocolo. Ele prefere a verdade. Se a sua oração hoje é: Senhor, eu quero confiar em você, mas estou com medo de me decepcionar de novo, isso já é uma oração. Se a sua oração é: eu não sei mais como te chamar, isso também é uma oração. Se a sua oração é raiva pura, frustração acumulada, silêncio que pesa, Deus recebe. Ele aguentou os lamentos de Jó, Ele aguenta os seus. Existe algo que ajuda muito no processo de reconstrução da confiança, e que pouquíssimas pessoas mencionam. É fazer um movimento deliberado de memória. A gente tem um problema sério com a memória seletiva espiritual. Nos momentos de crise, a gente lembra com nitidez de cada oração que parece não ter sido ouvida, de cada vez que esperou e a resposta não veio, de cada situação que não se resolveu como pediu, e vai esquecendo devagar, silenciosamente, das vezes em que estava no fundo e algo se abriu, das vezes em que não havia saída visível e uma apareceu, das vezes em que a dor foi real, mas Deus esteve presente nela de alguma forma que talvez só você saiba descrever. Pense em 3 momentos da sua vida em que, olhando para trás, você consegue enxergar a fidelidade de Deus. Não precisa ter sido um milagre espetacular. Pode ter sido um alívio no momento certo, que chegou de uma forma que você não esperava. Uma palavra de uma pessoa que não sabia do que você estava passando, mas disse exatamente o que você precisava ouvir. Uma força que veio de onde você não esperava, num dia em que você já não tinha mais nada. Anote esses momentos. Volte a eles. Porque a gratidão não é sentimentalismo, é memória estratégica. É lembrar, de forma deliberada, que sua história tem mais provisão do que ausência. A dor presente tem o poder de apagar o que o passado ensinou. A memória da fidelidade de Deus é o antídoto para esse apagamento. Agora, um aviso importante: esse processo não é linear. Você pode ter dias em que a confiança parece estar voltando, em que a oração flui com mais facilidade, em que você sente que algo está se reconstruindo, e então vem um dia mais difícil, e parece que você voltou ao zero. Isso não significa que você falhou. Significa que você é humana. Que reconstruir leva tempo. Que fé não é uma reta ascendente sem oscilações, é uma jornada com altos e baixos, com avanços e retrocessos. Deus não tem pressa com o seu processo. Ele não tem um prazo para que você confie plenamente. Ele está no processo com você, em cada dia, inclusive nos que parecem um retrocesso. Não se cobre por ter dias mais difíceis. A compaixão que você precisaria ter com uma amiga querida que está reconstruindo a fé, você precisa ter consigo mesma também. Marcos 12:31 diz para amar o próximo como a si mesmo. Isso pressupõe que haja amor próprio, que haja compaixão por si mesma. Que você não seja a única pessoa da qual você não tem misericórdia. Tem uma outra coisa que eu preciso dizer, e que é importante. Não dá para reconstruir fé completamente sozinha. A fé é comunitária. Ela foi feita para ser vivida em relação. E se você está num lugar de isolamento espiritual, sem alguém com quem ser honesta sobre onde sua fé realmente está, parte do que você precisa é encontrar essa pessoa. Não alguém que vai te dar respostas fáceis ou te pressionar a confiar mais antes de ter processado a dor. Mas alguém que aguenta sentar com você no processo sem te apressar. Alguém com quem a honestidade seja segura. Se a igreja te decepcionou, e isso acontece, e é uma dor legítima, Deus é maior do que a instituição. A decepção com pessoas que representavam a fé pode ser devastadora. Mas Deus não se confunde com essas pessoas. O caráter dele não muda por causa das falhas delas. A comunidade ainda faz parte do plano, mas ela pode ser menor, mais simples, mais honesta do que o que você conheceu antes. O que importa é que você não faça esse caminho completamente sozinha. E enquanto você está nesse processo, volte a Provérbios 3:5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus não prometeu que tudo faria sentido imediatamente. Não prometeu que você entenderia tudo enquanto caminha.
Prometeu que o caminho se abriria. Prometeu presença no processo. Prometeu que quem reconhece a Ele em todos os caminhos, inclusive nos caminhos de dúvida, de dor, de desconfiança em reconstrução, receberá direção. Não clareza total. Direção. Um passo por vez. A promessa é para quem está aprendendo a confiar, não para quem já chegou, não para quem já tem tudo resolvido, para quem está no meio no processo com as perguntas ainda abertas e a fé ainda machucada. E você está aprendendo. Isso já é suficiente. Vamos orar juntas agora. Senhor, nós viemos até você carregando uma confiança que foi ferida. E talvez não tenhamos palavras bonitas hoje. Talvez a oração mais honesta que a gente consiga fazer seja simplesmente aparecer com tudo que está partido, com tudo que ainda dói, com tudo que ainda não foi resolvido. E é isso que estamos fazendo agora. Aparecendo. Senhor, algumas de nós estão aqui com raiva, com mágoa de longa data, com um peso que não sabemos mais nomear. Outras estão aqui em silêncio, porque as palavras já se foram faz tempo. Outras estão aqui com vergonha de não conseguir confiar como achavam que deveriam. Viemos porque no fundo mesmo, lá onde a desconfiança ainda não chegou, ainda acreditamos que você é o único lugar seguro o suficiente para receber tudo isso. Pedimos que você seja paciente conosco, que você se revele exatamente onde a dúvida habita, que você seja maior do que cada decepção que acumulamos ao longo dos anos, que você endireite cada vereda que parece torta demais para ter saída, que sua presença seja mais real do que a nossa sensação de distância. Não pedimos que você resolva tudo de uma vez. Pedimos que fique. Pedimos presença. Pedimos que cada passo pequeníssimo de confiança que darmos hoje, por menor que seja, por mais tremido que esteja, seja recebido por você como o gesto de amor que é. Obrigada por não desistir das que chegaram aqui com pouco. Obrigada por ser o Deus de Tomé, que vai ao encontro da dúvida. Por ser o Deus de Jó, que aguenta a raiva. Por ser o Deus de cada mulher que está tentando, com o que tem, confiar de novo. Em nome de Jesus, amém. Se esse episódio chegou onde você estava precisando, eu te peço uma coisa simples: compartilha com outra mulher que você sabe que está no mesmo processo. Às vezes a gente não sabe como dizer para alguém que a entende, e uma mensagem com esse vídeo pode ser exatamente isso. Pode ser o gesto que a outra precisava receber hoje. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos continuar caminhando juntas nessa série Águas Vivas. Você não está fazendo esse caminho sozinha. E nunca esteve.